Então, é assim que os sobrenomes aconteciam antigamente. As pessoas não ganhavam um sobrenome por causa disso, daquilo. Era por algum motivo, por algum motivo. Então, ou por causa da profissão, ou por causa de alguma coisa que a pessoa tinha feito. Então, o Raimundo Nonato, tem até no Brasil uma cidade com esse nome, é no Nordeste, eu não sei dizer, o estado, mas sei que é de lá. Então, antes da gente continuar com o nosso Mateus, é sempre bom a gente recordar algumas coisas. Primeira coisa, nós somos privilegiados, porque nós temos os evangelhos. Os primeiros cristãos não tinham o evangelho, como dissemos da outra vez. O primeiro evangelho só vai ser escrito por volta do ano 70. Se a gente diz que Jesus morreu por volta do 30, significa dizer que levou pelo menos 40 anos sem que houvesse evangelho. E o que é que eles liam quando se reuniam? O que nós chamamos de Antigo Testamento. É verdade que a partir dos anos 50, então, uns 20 anos depois, começamos a ter algumas cartas de Paulo. Mas a maioria das comunidades não tinham carta de Paulo. As cartas eram para determinados lugares e depois eram transmitidas para outros. Então, vamos lá. Os cristãos dos anos 30 até os anos 50 só tinham o Antigo Testamento e as cartas de Paulo. A partir dos anos 70 é que eles começam a ter, além das cartas de Paulo, os evangelhos. E quando dizemos evangelhos, tem que lembrar que o evangelho de João só vai ser escrito lá no final do século. Hoje, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos. Isso, na fé. Deus é mais. Oh, Jesus. Estava bem no último lá? Tá. É uma família que veio, não é, pelo que eu estou vendo aqui, nem católico ele é. Ele tem a carteirinha da Deus e Amor. Mas deve ter vindo por causa do sétimo dia ou alguma coisa do tipo. Então, não teve muita sorte, mas vai ficar aqui. Na hora que ele vier, ele recebe de volta. Então veja, quando eu digo que 40 anos depois da morte de Jesus, já havia evangelhos, ainda não, havia evangelho. Porque o de Mateus a gente ainda tem que esperar mais 10 anos. O de Lucas mais 20. O de João talvez mais 40. Então significa dizer que os cristãos do primeiro século não tiveram essa oportunidade que nós temos de conhecer a vida de Jesus através de um escrito. O grupo de Paulo não conheceu Jesus Cristo. O Paulo teve uma experiência de Jesus, mas já é uma experiência de Jesus ressuscitado. Como ele mesmo conta, eu estava indo para Damasco, quando uma luz forte veio ao meu encontro. Esta luz era tão forte que eu fiquei como que cego e caí por terra. E do meio da luz me veio uma voz que dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? E o Paulo diz: eu perguntei, quem és tu, Senhor? Que eu não estou entendendo. E ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Quando Jesus morreu, o Paulo devia estar com os seus 15, 16 anos. Não, porque ele é de Tarso, ele não é da Palestina.
Ele foi alguma vez para Jerusalém, mas foi para estudar. O que significa dizer? Imagine que você saísse hoje para estudar em Ribeirão Preto. Você vai conhecer o pessoal do seu lugar ali, mas você não vai conhecer o povo de Ribeirão Preto. Então, o Paulo jamais viu o Jesus de carne e osso. Então, essa experiência que o Paulo tem, que é aquilo que a gente chama de experiência de fé, mudou a vida dele. Mas você só pode oferecer aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você já recebeu. E ele não recebeu. Antes da gente caminhar, abram em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Onde ele vai contar o que é que ele sabe. E a gente vai ver que é pouquinha coisa que ele sabe. Essa carta foi escrita ali por volta do ano 52, 53, significa dizer, já faz pelo menos 20 anos que Jesus morreu. Irmãos, agora quero que vocês se lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram, no qual continuam firmes. Aí vem o versículo 2. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês serão salvos, ou são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada crerem nele. E aí vem o 3, que é o que a gente precisa nesse momento. Eu passei para vocês o ensinamento que eu recebi, e que é da mais alta importância. Vamos ver qual foi o ensinamento então que ele recebeu. Ele vai continuar dizendo. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 15, nós estamos no versículo 3. O que eu recebi que é de alta importância? Que o Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está escrito nas Escrituras. Que ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como está escrito nas Escrituras. Que apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, que depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. E aí vem a experiência do Paulo, versículo 8, por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Então veja, o que é que ele aprendeu de Jesus? O último dia de Jesus. O que ele sabe já é que Jesus foi morto, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Então o Paulo não tinha recebido nenhuma informação da morte para trás. Antigo Testamento. Sim. Não só. Não. O Salmo 8, o Salmo 2, o Isaías, tem vários lugares que os cristãos perceberam que ali tinha alguma coisa a ver com Cristo. Mas veja, então a experiência do Paulo é uma experiência de um judeu que ouviu falar de um outro judeu, Jesus, e que ouviu falar que esse Jesus foi morto. Então o Paulo conhece Jesus como sendo um sacrifício, porque a morte de Jesus vai ser vista por Paulo como sendo o sacrifício agradável a Deus. Quem conheceu Jesus de carne e osso, vê a morte de Jesus como sendo uma coisa terrível. Então significa dizer, o Paulo, que é uma pessoa do bem, São Paulo, ele só pode nos oferecer aquilo que ele possui. E é ele que está dizendo isso. Eu vos transmiti, versículo 3, aquilo que eu mesmo recebi. E o que é que eu recebi?
que Jesus morreu conforme as Escrituras. São. Tessalonicenses é a primeira. Isso. 70. 40 anos depois da morte de Jesus. Marcos. Não. Eu acabei de ler hoje, terminei um livrinho muito bom do José Maria Castillo. E ele diz assim: Marcos percebeu que tinha uma lacuna naquilo que o Paulo estava ensinando. Então, o Marcos completa aquilo que era do Paulo. Se esse Marcos for o João Marcos, ele andou com o Paulo e em determinado momento ele rompeu com o Paulo e falou: chega, Paulo, eu não estou gostando do que você está fazendo. É isso que os Atos dos Apóstolos contam. Então, os evangelhos se tornam narrativas. E as narrativas são narrativas de fatos. Paulo não. Paulo faz um tipo de, vamos chamar de especulação. Então o Paulo, pode ver, o Paulo é muito teórico. O Paulo, vou dizer a frase de novo, o Paulo não pode dar o que ele não tem. Então, enquanto esse está aqui nos fatos, o Paulo está no ressuscitado. E ressuscitado não é um fato, é uma fé. Lógico que para nós essa fé é tão grande que nós dizemos é o fato fundante. Mas isso a gente tem que ter sempre clareza. Não existe prova nenhuma, eu estou falando de prova material, de que exista a ressurreição. Agora, pela fé, nós conseguimos ter uma certeza absoluta de que existe. Mas ninguém dos que foram pôde voltar para dizer, olha, lá é legal, lá não é legal e tudo mais. Então, por isso, a nossa fé proclama: a vida é maior do que a morte. E a palavra que nós usamos é a palavra ressurreição. A palavra ressurreição para o grego é uma palavra comum. A palavra ressurreição para o grego, anástasis, significa dizer levantar-se. Porque o morto não se levanta. Veja, o pensamento deles é um pouquinho diferente do nosso. Então imagina isso, morto é aquele que está deitado. Então o que é a ressurreição? Você estava deitado e você se levantou. Por isso, levantou-se dentre os mortos. No português, nós traduzimos por ressurreição. Lembrando que muitas vezes nós usamos a palavra ressurreição de modo impreciso. Nós dizemos que o Lázaro ressuscitou. O Lázaro não ressuscitou. O Lázaro voltou para essa vida. Voltar para essa vida não é ressurreição. Hoje nós temos uma palavra para isso. Nós chamamos de ressuscitação. O médico vem com aquelas duas pás lá e diz, põe 200, afasta. Eu gosto de filme de médico, eu só vejo isso nos filmes. Não sei se na vida real acontece. Mas põe lá e... 250. Vai para 300. Usa o desfibrilador. Isso mesmo. Então veja, hoje médicos são capazes de fazer aquilo que Jesus fez com Lázaro. Mas médicos não são capazes de fazer o que Deus fez com Jesus. Ninguém de nós é capaz de ressuscitar alguém, mas de fazer uma ressuscitação, um boca a boca, massagem cardíaca, aquela coisa toda que a gente de alguma forma sabe. Mas ficou a palavra ressurreição para o Lázaro. Então, se a gente quer ser preciso, Lázaro é ressuscitação ou desfibrilação, qualquer um desses nomes que a gente queira usar. A ressuscitação é para este mundo. Quem tem catalepsia, hoje eu nem sei se a doença existe, mas a catalepsia fazia a pessoa parecer que estava morta,
A pessoa era enterrada e muitas vezes, quando eles iam dar conta, a pessoa tinha morrido dentro do caixão. Tinha morrido sufocado. Então o caixão estava todo unhado e quase sempre a pessoa estava virada, porque ela estava tentando alguma coisa. Na Idade Média, que a gente não tinha ainda clareza do que era vida nem morte, costumou-se colocar uma cordinha na mão do morto e um sino do lado de fora, porque se o morto começasse a se agitar lá dentro, as pessoas davam tempo de tirar ele. O último caso que eu tenho conhecimento no Brasil é o cantor, que é Paulo Sérgio, não, Sérgio Cardoso. Ele é o da última canção? Não. É ator, não é isso? É ator, então não é cantor. O cara... Paulo Sérgio é que é da última canção. Não, Paulo Sérgio morreu normalmente. O Sérgio Cardoso, o médico que conhecia o histórico dele, estava num congresso nos Estados Unidos. Ele morreu. Os médicos que não o conheciam não fizeram tudo aquilo que podiam, sei lá, porque se na época não era possível, isso eu não sei dizer. Só sei que ele foi enterrado. Diz que quando o médico descobriu isso, mandou desenterrar. Quando desenterrou, já estava morto definitivo. Tem um livro velho do Padre Quevedo. O livro se chama Antes que os Demônios Voltem. É um livro de capa vermelha, grossão, onde ele conta um caso, que aquele é o que me assustou. Alguém que voltou depois de 30 dias. Só que quando voltou, lógico, durou minutos. Por quê? Porque os vermes já estavam comendo o corpo, já estava deteriorado mesmo. Então a pessoa só retornou para morrer de verdade. Antes que os demônios voltem. Deve ser dos anos 80 esse livro. Quanto? R$700? Ave Maria! Eu devia ter o meu ainda, eu já não tenho mais. Se eu soubesse disso, não tinha doado? Olha, gente do céu! Esse eu doei, foi para o seminário, talvez ele tenha até jogado fora, porque se não ler, eles jogam fora. Mas veja, o mistério da vida, o mistério da morte, hoje já está um pouquinho mais conhecido. Mas até pouco tempo atrás nós não tínhamos conhecimento disso. Nós não sabíamos direito como é que a vida começava, como é que a vida terminava. Hoje dificilmente alguém que morre pode voltar. Porque se morrer em casa, eles vão fazer a necrópsia. E ao fazer a necrópsia, arranca um pedaço daqui, arranca um pedaço de lá, arranca um pedaço de lá, significa dizer, mesmo que a pessoa não tivesse morto naquele momento, ele morre. E também hoje nós temos aparelhos muito sensíveis que leem as ondas cerebrais, as ondas do coração, e eles olham tudo isso. Mas imagina no tempo de Jesus, o judeu, que sempre foi mais esperto do que nós, não deixava ninguém ser enterrado antes do terceiro dia. Então por 3 dias o morto ficava. Quando chegava no 4º dia, já estava começando tudo mais. Tanto é que na história do Lázaro, que Jesus chega, o pessoal diz, Jesus, se fosse até o 3º dia, a gente sabe que até o 3º dia ainda dava tempo, mas já está no 4º dia, ele já está fedendo. Então, por quê? Porque não tinha como saber. Com medo de que os papas fossem enterrados sem estar mortos, a regra para os papas era, vem com um martelinho, bate na testa dele 3 vezes, chama ele pelo nome, pega um espelho, põe na frente do nariz e na frente da boca, porque se ele ainda estiver vivo, vai ter algum bafinho. Se não tiver nenhum bafinho, significa dizer que morreu mesmo. Mas se vocês prestarem atenção, na morte de um papa, fica 7 dias. Eles não deixam enterrar não. Vai que o danado está vivo ainda, né? Por quê? Porque dos papas não pode fazer necrópsia. É regra. Não pode. E por que não pode? Porque lá num passado remoto, por volta dos anos 800... nós tivemos um papa, nome bonito até, era o Papa
Formoso. Esse é o nome dele. O Papa Formoso deve ter sido um bom Papa, porque o povo gostava dele. Mas ele comprou briga com um cardeal. E o cardeal não gostava dele. O Formoso morreu. Formoso foi enterrado. O outro Papa que veio depois dele durou muito pouco tempo. E o segundo Papa depois dele foi exatamente aquele cardeal que não gostava dele. E o que o danado fez? Mandou desenterrar o Formoso, mandou vestir com as roupas de Papa, mandou sentar o cadáver em cima da cadeira de Papa, cortou os dedos da bênção, que são esses 2 dedos, arrancou tudo e mandou jogar o corpo dele no rio. O povo gostava do Formoso, o povo foi lá, pegou o corpo do Formoso do rio e enterrou de novo. Mas depois jogaram desse Papa também, mas ninguém pegou não. Então desse Papa a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Aí o próximo Papa criou uma regra. A partir de agora, o corpo de um Papa se torna inviolável. Não pode fazer nada, exatamente por isso. Sim. Com a língua preta. Ele está lembrando que no filme do Dan Brown tem uma historinha, que ela existe, essa historinha, mas nós não temos comprovação dela. Ali ele estava contando a historinha do Papa João Paulo I. João Paulo I foi eleito Papa do século passado, 1978. 33 dias depois, ele morreu. Como não pode fazer a necrópsia, criaram essa teoria de que ele tinha sido envenenado. Mas eu não sei até que ponto é verdade ou mentira. Eu, particularmente, aqui sem provas nenhuma, não acredito. Mas, de novo, eu acreditar ou não acreditar nesse sentido não muda nada. Isso. A maioria dos papas estão enterrados no Vaticano. Mas são túmulos normais como os nossos, não é? Aquilo ali é um pouco mais de fantasia que o Dan Brown pegou para poder vender o livro e depois o filme. Eu sei que o João Paulo II foi mudado de túmulo esses tempos. Acho que o dele subiu, agora está na parte alta. E outros foram para outros lugares. Mas não, quando a gente chega lá, como toda igreja que tem mortos, é uma coisa um pouco normal. Aqui no ABC, eu acho que a única igreja que tem pessoas enterradas dentro é a Catedral do Carmo, que já tem o Dom Jorge e já tem o Dom Décio. O Dom Décio, quando ele foi enterrado, não fecharam direito o bendito da parte de alvenaria. Se tiver que quebrar depois, porque aí o cheiro começa a subir, como o cheiro de qualquer pessoa. Então, assassinatos de papa nos primeiros séculos era muito comum, muito comum. Mas hoje em dia, tinha isso. Tinha briga, tinha disputa, tinha de tudo. Mas nos últimos tempos, não sei. Dizem que o Papa Francisco decidiu ir morar na Casa Santa Marta, porque ele não mora no Vaticano. É dentro do Vaticano, mas ele não mora na casa do Papa. Porque ele é espertinho. Então ele come com todo mundo, no mesmo bandejão que todo mundo. Porque podia ser assim, que qualquer hora dessa ele tivesse um infarto, tivesse alguma coisa do tipo, então. Mas isso, de novo, é o que as pessoas falam. Mas que ele mora na Santa Marta, mora. E que ele come junto com os outros, come. O que significa dizer, para matá-lo tem que matar pelo menos mais uns 60 ou 70. Então, dá muito na cara, porque os outros precisam. Vá. Sim. As coisas, ele está perguntando sobre como os ritos de eleição de um Papa. Eu acredito que nos últimos 1000 anos ele não mudou. Nós temos um caso interessante. É assim, as coisas vão surgindo e por isso os nomes vão acontecendo. Hoje, quando um Papa morre, existe um conclave. Isso não existia. Por que é que existe um conclave? Então vamos lá.
Estamos lá no 1200, 1300, por aí assim, morre o rei do Sacro Império, talvez do Sacro Império Germânico, de um daqueles países lá. E dois primos começam a disputar. E quem é que tem que tomar a decisão? O Papa. Maravilha. Só que nesse ínterim acontece o que deveria acontecer mesmo. O Papa morre. Eles se reúnem, 1 mês, 10 meses, 1 ano, e não decidem quem vai ser o Papa. Por quê? Para que os dois se acertem primeiro. Um deles, então, manda trancá-los com chave. Em latim, com clave. Então, eles são trancados com chave do tipo, ou vocês decidem, ou vocês não saem. Passa mais 1 mês, passa 2, e eles não escolhem. Ele manda fazer uma segunda coisa que, graças a Deus, agora não faz mais. Mandou destelhar tudo. Aí eles foram espertos. Que é sempre assim. Diz que lá no fundo tinha um cardeal velho, mas velho, muito velho mesmo. Falou, a gente elege ele. Até que ele venha assumir, ele já morreu e a gente tem mais um tempo. Cuidado, nem sempre funciona assim. Morreu não. E fez algumas coisinhas do bem. Mas tudo bem, isso faz parte da história. Então, o que foi mudando no tempo é quantos são os eleitores. Teve época em que bastava 10 para eleger um Papa. Hoje são 120. Então, do mundo inteiro, existe 120 que ganham o título de cardeal. O Brasil tem 4. De verdade, nós temos 5, mas um mora em Roma. O de São Paulo, o do Rio de Janeiro, o da Bahia. Não, nós já temos 5. O da Bahia, São Salvador, o de Brasília e nesse momento também o de Natal. Lá no Rio Grande... Não, Natal não. Círio de Nazaré. Onde é o Círio de Nazaré? Belém. Lá em Belém do Pará. Então, e em Roma nós temos o prefeito da congregação para os religiosos, que é o Dom João Braz de Aviz. Então, nesse momento, nós temos 6 eleitores. Pronto. Então, ele conhece um dos cardeais que foi mesmo dia que ele para o seminário. E o Dom João já está lá um bom tempo em Roma. Quando o Francisco renunciar ou morrer, este grupo dos 120 se reúnem, ainda com portas fechadas, mas agora quem fecha são eles mesmos, não é alguém de fora e tudo mais, e começam a eleição. Tem aquela regrinha para a gente saber se eles já elegeram ou não, que é colocar pozinho preto ou pozinho branco para subir a fumaça. Se na eleição, porque para ser eleito você tem que ter 2/3 mais 1. Então, se são 120, você tem que ter pelo menos 81 votos. Não deu 81 votos, fumaça preta. Eles costumam fazer 2 votações por dia. E ultimamente não passa de 2 dias, às vezes no segundo ou no terceiro dia já tá eleito. Não é? Mas antigamente não era bem assim não. Se quiserem uma história bonita, 1500 nós estamos, e um cardeal espanhol de nome Rodrigo, da família dos Borgia, decide que ele quer ser o Papa. Vai ser. Então eles são presos em conclave, e no filme pelo menos é assim. Por um buraquinho da porta ele diz para o filho dele que está lá fora: compra a fazenda tal e coloca a escritura dentro de um frango. O frango chega e ele oferece o frango para o cardeal. Na hora que o cardeal vê, opa, já tem um voto. E foi... Isso pode ser ficção, mas que ele se tornou Papa, se tornou. É o Alexandre VI. Uma coisa importante que ele fez, a bula que transformou o Brasil em
do Portugal, aquela bula, como que a gente chama? A gente aprende isso na escola? Tratado de Tordesilhas, pronto. Isso foi o Alexandre VI. Outro carro? Vamos tentar, vamos ver, vamos torcer para que seja alguém daqui. Não está lá? Mas se for o mesmo, está aqui não. Ô Pai, eu te peço agora, Jesus. GFY 7565. 7565, GFY. No Argo da Fiat. Um Argo. Não é daqui. Ê! Isso é bom. Eu não sei dizer de que grupo que ele era. Só sei que ele era um devasso, isso eu sei. Tinha pelo menos 4 filhos conhecidos. Não, ele era bispo. Não, bispo ele era. Bispo, não. Ele fez a caminhada eclesiástica. Obrigou um dos filhos a também fazer a caminhada eclesiástica. Um dos filhos dele se tornou cardeal. O outro filho ele fez chefe do exército. E a filha não podia assumir nada, que é a Lucrécia Borgia. Alguns dizem que era, no fim das contas, amante dele, mas aí eu já não acredito não. Ela devia ser amante do irmão, não dele. Mas a família era bagunçada demais. Mas veja, o Rodrigo, que é Alexandre, fez algo que talvez outros não fizessem. O rei de França, o Delfim, decidiu que iria invadir Roma. E quando decidiu que ia invadir Roma, os cardeaizinhos ficaram tudo com medo, disseram, a gente vai fugir, não sei mais o quê. E ele disse, não, eu sou o bispo de Roma, se o meu povo não vai, eu também não vou. Veja, isso é uma coisa, todo mundo sabia que ele vivia de Fausto, com muita festa, com muita coisa e tudo mais. Então o Delfim vem, esperando encontrar esse homem todo, roupas de ouro e tudo mais. E por algum motivo, vamos dizer que é graça de Deus mesmo, porque só pode ser, ele foi num convento franciscano e pediu a roupa mais velha que eles tivessem lá. Vestiu aquela roupa e foi para a porta da cidade para receber o exército que estava chegando. Chega o rei com seu exército e encontra um maltrapilho com a roupa rasgada. Ele diz, olha, a gente veio para encontrar o Papa. Ele diz, então, o Papa sou eu. Aquilo mexe de tal modo com o rei, que ele não destrói Roma. Olha o interessante. Então não existe alguém que seja totalmente mau, ou totalmente bom, ou que só faça as coisas ruins ou coisas boas. Só que ele também se vingou. O Delfim foi embora, aquela coisa toda, e os cardeais voltaram. Ele falou, vocês voltaram agora? Agora que não tem mais perigo? Então vocês vão ter que passar pelo menos um mês vestido de saco. Então ele colocou todo mundo na disciplina. Vale a pena. É a história do Alexandre. Isso. Quando é que virou a história de um papa mudar o nome? Desde muito tempo. Talvez só os primeiros não mudaram. Por quê? Porque nós, católicos de rito latino, acreditamos que Pedro foi o primeiro papa. Só que o nome dele é Simão. Então veja, já o primeiro já não estava com o nome normal. Os que vêm depois dele não mudaram. Lino, Cleto e Clemente. Sisto, Procópio, tá bom, até aqui eu sei. Na partir daqui também não sei mais. Só que começa a ter o quê? Começa-se a perceber uma coisa que não era só para o Papa. Era para o batizado. Como naquela época muitas pessoas eram batizadas já como adultas, então elas costumavam fazer, bem que ela podia ser ela, eu já ia até pegar e fazer, mas não, pelo jeito não é não. A pessoa quando se batizava, ela mudava de vida, ela deixava de ser a pessoa velha para ser uma pessoa nova. Então quem se batizava adulto costumava mudar de nome. Então, não começa com os papas, começa com os cristãos. Então, provavelmente, muitos, quando chegaram no papado, já tinham mudado de nome para se tornar cristãos. Nós temos, eu acredito que é o Clemente. O Clemente não era cristão.
O Clemente era prefeito de Roma, e era um grande prefeito. Fez tanto bem que quando morreu o Papa, o pessoal elegeu ele de Papa. Só que ele não era nem batizado. Aí tiveram que batizar, crismar, dar a primeira comunhão, ordenar diácono, ordenar padre, ordenar bispo, para poder ele se tornar Papa. Veja, isso era uma coisa que acontecia. Então, olha, os últimos 200 anos, todos mudaram. Todos mudaram. Francisco é Jorge Mário, Bento é Joseph Alois. O João Paulo II, Carol Wojtyła. O João Paulo I, Albino Luciani. O Paulo VI, eita, esse é o sobrenome. Eugênio Pacelli. Não, esse não, João 20. É o 12. Giovanni Batista. Então ele só acrescentou o Paulo. O João 23 é Ângelo. Porque um dia ele foi visitar um lugar de crianças, essas crianças que não foram adotadas. Chega lá e o menino diz, ele pergunta para o menino, qual é o seu nome? O menino diz, meu nome é Ângelo. Ele falou, o meu também já foi Ângelo, porque agora já não era mais, agora é João. Não é? Então, isso, o Bento escolheu Bento porque ele sabia que nós estávamos num momento difícil, e os Bentos costumam vir em momentos difíceis. Então, é um pouco assim. Ainda hoje alguns religiosos mudam de nome, mas hoje eles inventam cada nome, gente. José do coração arrebentado de Jesus, não sei o que lá, das correntes que amarraram o pé. Algumas dessas freirinhas que vêm, se um dia vocês tiverem encontrar elas aqui, pergunta qual é o nome dela para você ver. Maria da Soledade, de não sei o que lá. Então, são nomes inventados. Então, por exemplo, aqui na diocese dos nossos bispos, somente um não tinha o nome verdadeiro, que era o Dom Cláudio. O nome dele nunca foi Cláudio. O nome dele é Auri Afonso. Só que ele era religioso dos franciscanos, na época que os franciscanos mudavam. Então, ele tinha que escolher um nome. Por que ele escolheu Cláudio? Porque Cláudio significa aquele que claudica. Então o que ele está dizendo? Eu não sou aquilo tudo que eu gostaria de ser. Eu ainda tenho algumas coisas que precisam ser. Veja, isso é a humildade da pessoa. Não, eu não sou religioso, eu sou diocesano. Nós diocesanos não mudamos de nome. Não, tá bom demais. Bom demais. Se um dia eu me tornasse papa, talvez eu escolheria Gaio, para ficar o papagaio primeiro. Eu vou fazer o quê? O Francisco foi ousado. Fazia muito tempo que o pessoal não escolhia um nome novo. Pode ver, os Joões, o próximo vai ser João 24. Os João Paulos, o próximo já vai ser terceiro. Os Paulos já vai ser sétimo. Os Leões já vão ser 14. Então veja, e ele não, falou, eu quero ser Francisco. Talvez ele escolheu Francisco por causa do Dom Cláudio. Porque o Dom Cláudio era muito amigo dele, e o Dom Cláudio disse para ele, não se esqueça dos pobres. Que é a mesma frase que o São Tiago disse para São Paulo lá atrás. Apenas disse para não esquecer dos pobres. Então a nossa igreja, ela tem essas coisas. Sim. Sim. Tá. Isso, é assim, de Jairo, sim. Sim, é uma volta para esta vida. Uma volta para essa vida não é ressurreição. Ressurreição é para a vida plena. Ressurreição não é com este corpo. Ressurreição é com o corpo glorioso. Agora, retornar para esta vida, vou dar a minha opinião. Agora é só opinião. É porque a pessoa não tinha morrido mesmo. Porque seria maldade.
Imagina, a pessoa já estava lá no céu, tranquila, lá tomando aguinha de coco, você fala, não, volta que eu ainda quero você sofrendo aqui na terra. Não, não dá certo, né? Eu sei que a gente é egoísta, a gente quer que a pessoa volte para ficar com a gente. Mas, gente, pelo amor de Deus, o céu é o céu. Você não vai tirar alguém do céu. Né? Então, é esse tipo de coisa. Mas, vou de novo dizer, hoje em dia nós temos um pouquinho mais de clareza do que a vida e a morte. Antigamente não. Tanto é que o Evangelho chegou ao ponto de dizer que a gente não sabe nem como é que as plantas crescem. E não sabiam mesmo. Jogava semente, e se Deus quisesse, crescia. Hoje não, a gente sabe modificar, fazer não sei o que lá, faz híbrido, faz transgênico, faz não sei o que lá. Veja, tudo isso é muito moderno. Okay? Nós estamos em Mateus, e nós estamos ali, terminando o capítulo 6, para começarmos o capítulo 7. E nós estávamos dizendo da última vez que os olhos, desde muito tempo, são vistos como a janela do corpo. E se os olhos são a janela do corpo, então os olhos, neste momento, são a minha chave de interpretação. O que significa dizer que cada um vai interpretando de acordo com a sua capacidade. Por isso o Evangelho vai dizer, se o seu olho está bom, você vai ver as coisas boas. Mas se o seu olho não está bom, o que você vai ver não presta. Talvez o que não presta é você mesmo, e não o outro. Aquela historinha besta que eu costumo contar, da família que mudou uma de frente para a outra, casa nova, aquela coisa toda, a mulher chama o marido e diz, olha bem, tá vendo? Mudaram também hoje, e parece que está indo bem lá, ó, lavou a roupa do marido, roupa branquinha, ela cuidou bem. O tempo foi passando, ela disse, bem, você tem uma sorte de ter casado comigo, dá uma olhada lá na frente. Já tem umas manchas na roupa branca, ela já não está lavando como devia. O tempo foi passando, ela disse, olha, dá uma olhada, está totalmente suja, ela já não lava mais. Ih, mas está terrível demais. Até que um dia ela disse, bem, vem cá, olha, parece que a vizinha criou vergonha, lavou bem a roupa do marido. Ele disse, não, eu lavei a nossa janela, porque era a nossa janela que estava suja. Veja, a nossa janela. Se eu sou mau, o que é que eu vou procurar nos outros? A maldade. Pode ver que pessoas muito boas costumam ser enganadas, por quê? Porque como elas não vão fazer o mal para ninguém, elas também não imaginam que os outros possam fazer o mal. E tem aquela pessoa que vê mal em tudo. Quando a pessoa está vendo mal em tudo, é perigoso. Significa dizer que provavelmente, se ele estivesse naquela situação, ele estaria fazendo o que não deve. Sim. Mas é isso. Pois é. Há uma frase que está sendo muito utilizada ultimamente, eu não sei de quem é, que diz: acuse os outros daquilo que você é e impute aos outros daquilo que você faz. Isso costuma acontecer muito. Eu conheço a frase mais antiga. A frase mais antiga diz: macaco enrola o rabo, senta em cima para poder falar do rabo do outro. Veja, isso é sabedoria popular. Significa dizer, tem pessoas que não conseguem ver o bem no outro de jeito nenhum. Então o Evangelho diz, os olhos são como uma luz para o corpo. Eu estou no versículo 22, eu estou no capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 22 até o 23. São 2 versículos só. E olha o que ele diz. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo fica todo na escuridão. O que significa dizer? Por isso que eu chamei o olho de chave de interpretação. Como é que eu interpreto aquilo? Veja, eu não presto. Vejo alguém fazendo bem, vou dizer, está interessado em alguma coisa. Já ouviram esse tipo de coisa? Da pessoa que não consegue ver nem o bem quando o bem existe.
Ele está procurando o mal de qualquer jeito. Ah, não, ninguém faz isso. Se está fazendo, pode ter certeza. Está querendo alguma coisa. Não, não está. Talvez se você estivesse fazendo, você estava querendo alguma coisa. Por isso, olho bom, corpo iluminado. Olho mau, corpo escuro na treva. Ok? Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como terrível será a escuridão. Alguns de nós acreditamos, e eu faço parte desse grupo, de que inferno é exatamente isso. É quando eu não enxergo mais a luz. Não é que a luz não exista. É que de tal modo meu olho ficou mal, que eu já não sou mais capaz de... usar um exemplo besta. Eu me torno buraco negro. Nem luz mais consegue sair de mim ou entrar em mim. E a luz que vem, eu devoro a luz como devoro qualquer outra coisa. Pronto. Isso é um inferno. Não? Se torna indiferente, se torna banal. Banal. Sim. Não, a indiferença é uma coisa terrível. Verdade, está certíssimo. Então, nesse sentido, veja, um evangelho escrito há quase 2000 anos e já sabia disso. Aí vem a próxima frase, ou a próxima fase do evangelho. Do versículo 24 até o versículo 34... Então 6, do 24 até o 34, vai tratar de um tema espinhoso. Eu sou livre ou eu me tornei escravo? Em relação às riquezas que tenho e que sou, eu sou livre ou eu sou escravo? Então o que ele vai dizer? Um escravo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se você se tornou escravo de alguma coisa, significa dizer todo o resto para você já não é mais aquilo que deve ser. Eu já disse outras vezes, mas só para que fique claro, há uma diferença entre o rico e o Senhor. Lembramos disso, não? Nenhum rico entrará no reino dos céus. Qualquer senhor entra no reino dos céus. E aqui pode ser que o Senhor tenha até mais do que o rico. O problema não é quanto você tem, mas você é. O rico, ele é escravo da riqueza. O Senhor, ele é livre. E sabemos que ele é livre porque ele vai viver bem aquilo que ele tem, e aquilo que ele tem serve para que outras pessoas possam viver bem, para que a vida possa crescer. Essa é a regra. Por isso é mais fácil um camelo, um grandão, entrar no buraquinho de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Sim. É a corda. Sim. Essa é uma tentativa. Ele está lembrando que algumas pessoas tentaram dar uma explicação bonita para o evangelho. Tem 3 possibilidades. Primeira, camelo é camelo mesmo, agulha é agulha mesmo, e não tem como o camelo entrar e pronto. Segunda explicação, camelo é aquela corda que o pessoal usava para amarrar navios, para fazer tudo mais, aquela corda grossa e tudo mais, e era chamado de camelo, e o buraco de agulha seria alguma coisa do tipo. Terceira explicação, o portão da cidade era sempre um portão grande. Quando o portão era fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Por isso, criaram uma porta no portão, que é uma porta pequena. O único animal que conseguia entrar por essa porta, além do ser humano, era o camelo. Porque o camelo é o único dos animais grandes que consegue se ajoelhar nas 4 patas. Um cavalo não consegue fazer isso, um jumento não consegue fazer isso, então veja... Só que tudo isso é uma tentativa. Pelo que a gente entende hoje, camelo aqui é camelo mesmo, que é para mostrar que é impossível mesmo. Então é o monstro grandão de quase 2 metros de altura, e que como ele não consegue passar pelo buraco da agulha, também o rico não consegue entrar no reino dos céus. Então, rico é aquele que se tornou escravo da sua riqueza, e eu sempre dou o mesmo exemplo, seu Nonô Correia. Para os mais antigos é só lembrar do seu Nonô Correia. Seu Nonô Correia trabalhou no Sai de Baixo, meu Deus do céu. Ari Fontoura.
Era o Ari Fontoura, morava numa casa simples, comendo pão dormido de 3 dias, a comida não sei o que lá, mas toda noite ele abria uma portinha, e quando passava para o outro lado da portinha, muita joia, muito ouro, muito dinheiro, muita coisa. Servia para quê? Para nada. Olhava aquilo. Outro exemplo, pegando da Disney, é o tio Patinhas. Pode ver no DuckTales, ele fica lá mergulhando no dinheiro, mas vive ali sovina. Se ele é sovina, significa dizer que ele é escravo daquilo que tem. Okay? Então você pode encontrar um rico com R$1 e pode encontrar um senhor com 1 trilhão de reais. É aí que está. Por isso que o Evangelho vai dizer, a riqueza, quando escraviza, ela é uma espécie de ídolo. O nome bíblico para ela é Mamon. Mamon. Por isso vai dizer, não podeis servir a Deus e a Mamon. Pegue o versículo 24, o finalzinho do versículo 24. E eu sei que a tradução nossa costuma ser terrível, porque a tradução nossa vai dizer, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é o único tipo de riqueza, gente, pelo amor de Deus. Se o problema é o dinheiro, compra terra. Se o problema é o dinheiro, compra gado. Se o problema é o dinheiro, compra ouro, sei lá o quê. Então veja, o problema não está no dinheiro. É na riqueza que escraviza. Agora, a riqueza em si tem poder de escravizar? Não. Eu me deixo escravizar ou eu me liberto. E aí ele continua. Onde deveriam estar as nossas preocupações? Segundo o Evangelho de Mateus, a nossa preocupação deveria ser viver bem, contribuir para que o mundo se torne melhor, mas não. Se vocês pegarem no versículo 28, vai dizer, tem gente que se preocupa é com a roupa. Com que roupa vai vestir? Com que roupa vai não sei o que lá? Que roupa você deve vestir? Em primeiro lugar, aquela que você tem. Em segundo lugar, aquela que naquele momento é adaptada para você. Nós brasileiros perdemos isso. Nós queremos fazer aquilo que agrada aos olhos dos outros. Então aquele sapato hiper apertado para poder parecer. Para parecer o quê? Pelo amor de Deus, põe a rasteirinha, vai para lá e para cá. Mas não, Luiz XV ou sei lá o quê, aqueles. Porque, pelo que dizem, dói a panturrilha e não sei mais o quê, mas se tornou uma espécie de padrão. Para quê? Se tiverem acesso, eu sei que o filme é muito antigo, mas ele explica isso muito bem. Ele se chama Xangô de Baker Street. Alguém assistiu? Do Jô Soares. O livro, sim, o livro é fantástico, mas o filme foi muito bem feito. O Sherlock Holmes está aqui no Brasil, e ele decide fazer um terno. E ele vai lá no seu Tufik, que é sempre um turco, lógico. E ele diz, eu quero fazer um terno. E o cara diz, sim, eu tenho aqui o preto riscado, o azul muito escuro. Ele fala, nós estamos num país tropical. Para que eu vou fazer um terno preto? Eu quero um terno bege. E o cara diz, não, de jeito nenhum. Quem usa isso é a pobraiada. Quem usa isso é... Veja, por causa da grife ou de qualquer coisa do tipo, eu vou ter que usar alguma coisa que não me serve ou alguma coisa que não é própria só para poder agradar os outros. Ah, vá plantar batata. Por isso que eu gosto do povo doido lá de fora. É meia pirulito, é não sei o que lá. Gente, não. Se o sapato é preto, você não pode usar meia branca. Por que não pode? Para que serve a meia? A meia é para cobrir o pé, a meia não é para fazer par com o sapato. Meia e chinelo. Gente, a gente se assusta com isso. Eu lembro da minha professora de francês, lá na Catholique. Gente, todo brasileiro é meio besta, a gente ia todo vestidinho. Ela chegava de Havaiana e estava feliz da vida, era tempo quente. Eu peguei o tempo do calor lá. E a gente não, sapato e não sei mais. Pra quê? Veja que quem está dizendo isso é o Evangelho.
Olha os pássaros dos céus. Olha as plantinhas do campo. Eles não se preocupam com isso, então fica mais bonito do que a gente. Sim. Lógico que a gente se escandaliza. Ela disse que ela esse dia estava na padaria e apareceu alguém com um carrão grandão e desceu de pijama, meia, chinelo. Sim, ela não tem que provar nada para ninguém. Quem tem que provar alguma coisa para os outros é a pobraiada. A pobraiada que está, não, deixa eu ver se está tudo, não sei o que lá. Aí quando eu ponho esse, eu tenho que girar, porque esse aqui é de duas cores. Aí eu giro para o lado mais daqui, aí se o sapato é preto, eu giro para o outro. Burrice. Pois é, no fim das contas, não serve para nada. Mas veja, é isso que o Evangelho está dizendo para nós. Pois é, então, fica tão feio quando harmoniza, mas se tem dinheiro, vai lá, harmoniza, faz o que quiser. Eu vou pôr beijo para você fica. Então veja, é Deus quem vai nos dar o que precisa. Gente, lógico. Não é que agora a gente vai andar rasgado, vai andar isso. Jesus nunca propôs isso para ninguém. Vista-se como você se sente bem, aquilo que serve. E o que os outros vão dizer? Sei lá, deixa os outros dizerem o que quiserem, não muda nada na nossa vida. E pronto. A partir do capítulo 7, vem uma coisa meio terrível. Um alerta. Lógico que não para vocês, um alerta para as outras pessoas. Diz que tem gente, eu sei que vocês vão se escandalizar nesse momento, mas tem gente que fica julgando os outros. É uma coisa terrível. Então tem um costume, um costume terrível que é de julgar os outros. Por isso, veja o versículo 1 do capítulo 7. Não julguem, porque vocês serão julgados. E a medida com que a gente julga, é a medida com que a gente vai ser julgado. Então a coisa é exatamente essa. Veja, há dois tipos de julgamento. Um que devemos fazer e um que não devemos. Que julgamento podemos fazer? O julgamento de realidade. O que é, o que não é, não é. O que você está fazendo está errado, pronto. O que você está fazendo está certo, pronto. Agora, nós não costumamos muito fazer esse daqui. Nós costumamos fazer esse daqui, que é o tal do julgamento de valor. Aí eu não gosto do que você está fazendo. Azar o seu. Aí eu não acho legal o que você está fazendo. Azar o seu de novo. Veja que quase sempre os nossos julgamentos são isso. Eu gosto, eu não gosto, eu acho que é bom, eu... Não, para de achar. O que é, e o que não é é. Ponto e acabou. Eu gosto muito do que você está fazendo, mas que está errado, está. Pronto, o que significa? O julgamento de realidade está mostrando que está certo ou está errado. Olha, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu estou vendo que aquilo que você está fazendo não está prejudicando ninguém. Eu vou fazer o quê? Talvez eu não fizesse desse jeito. Agora, repito de novo, terceira vez. O que é, o que não é, não é. Por isso ele vai dizer: Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida. São Tiago, quando está escrevendo a sua carta, ele usa essa palavrinha aqui, ó, misericórdia. E ele diz: a justiça será terrível com aqueles que não usaram de misericórdia. Mas a misericórdia suplanta a justiça. O que é que ele está dizendo? Todos nós somos passíveis de errar. Todos nós somos passíveis de derrapar e fazer o que não deve. Lógico que devemos ser chamados à atenção, lógico que devemos ser colocados no caminho. Mas acima de tudo, devemos ser acolhidos, devemos ser respeitados, para que a gente possa acertar.
O grande problema é quando a pessoa já se desgraçou na vida e você ainda vai lá e joga mais um pá de cal na cabeça da pessoa. E a gente costuma fazer, eu digo não vocês, mas a gente costuma fazer isso. A gente costuma fazer isso. Tá vendo? Eu te avisei. O que adianta você dizer isso para o cara que já está todo lascado? Eu sei que você avisou, mas ele não escutou. Nesse momento, ajude-o a pelo menos suportar as besteiras que fez ou qualquer coisa do tipo. Então, o que é a misericórdia? Colocar o coração na miséria do outro. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Porque colocar o coração na miséria do outro, usando um exemplo bem rasteiro, que assim talvez todos nós somos capazes de compreender. O outro é destrambelhado. Ele não sabe nadar. Ele costuma afundar em qualquer buraco que encontra. Misericórdia é você colocar ele nas costas e passar no buraco com ele. Eu sei que isso é muito, porque quem vai se sujar é você. Sim. Isso. Esse é um filme fantástico que ele está lembrando. Filminho de 5 minutos. Eu já falei dele para vocês. O homem no poço. O homem que caiu no poço, não consegue. E Jesus desce até o mais fundo do poço para poder erguer a pessoa. Perfeito. Agora a coisa é exatamente essa. Vou lembrar dos profetas. O que os profetas dizem? Muito simples. Se o teu irmão se desviou, você percebeu e não fez nada, seu irmão se perde, e você também. Seu irmão se desviou, e você tentou ser misericordioso com ele. Ser misericordioso não é passar a mão na cabeça, pelo amor de Deus. Ser misericordioso é tratar o outro com respeito, mas o que é, e o que não é, não é. Tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. É meu filho, fez besteira, aquela besteira tem que levá-lo para a prisão, vou visitá-lo toda semana. Não vou deixar que aconteça nada com ele, mas ele tem que pagar o preço daquilo que ele fez. Isso é misericórdia. A outra coisa não é misericórdia não. Vou burlar o sistema porque é o meu filho. Isso não é misericórdia. Porque sempre a pessoa vai ser filho de alguém. E o que o senhor tem de melhor do que os outros? Então, nesse sentido, por isso, sempre que a gente fala, ou usa esta palavra, ou usa uma que é semelhante a ela, que é compaixão. Pathos é sofrer, cum é junto, então sofrer junto. E de novo, seja uma palavra, seja outra, as duas são muito exigentes. São muito exigentes. Eu me recordo, lá num tempo muito passado, o Dom Cláudio ainda era o nosso bispo, e ele disse, olha, eu estou percebendo que algumas paróquias avançaram muito, e outras estão muito atrasadas. Então aquelas que avançaram, pisa no freio, para que aquelas que estão muito atrasadas possam se aproximar. Veja, o grande problema que eu vejo na sociedade brasileira é que aqueles que estão lá na frente, eles vão avançar sempre muito mais, eles não pisam no freio para dar oportunidade daquele que está lá atrás poder chegar em algum lugar. Eu não sei porque que o outro está lá atrás. Talvez ele está lá atrás porque ele fez besteira. Talvez ele está lá atrás porque ele nasceu na hora errada, no lugar errado, da família errada, sei lá o quê. Não importa nesse momento se ele é culpado ou não é culpado pela situação que ele está. Mas enquanto nós tivermos este abismo tão grande que temos no Brasil, nós não vamos para lugar nenhum. Pode prestar atenção. Quando um país está avançando mesmo, o abismo é menor. Alguns países, como alguns lá de cima, onde o primeiro-ministro, ou seja, a pessoa mais importante do país, a filha dele estuda em escola pública. Então significa dizer que a escola pública é de qualidade.
Então a mesma escola pública que serve para ele, serve para o filho da empregada dele. Ele vai de metrô. Porque há metrôs, há o transporte público de qualidade. Então o mesmo transporte público de qualidade que serve para o Zé, serve para ele. E não é um país que está mal das pernas, não. Está muito bem. Tanto é que a cada 3 deputados eles têm uma salinha. Não é como os nossos, que cada um tem 30 salas e faz o que quer. Veja, agora, é um país que está avançando. Eu não sei para onde o nosso está indo. Porque nós, de novo, não temos nem misericórdia, nem compaixão. E não temos por quê? Porque o nosso julgamento costuma ser de valor. Ah, eu não gosto desse partido. Ah, eu não gosto dessa igreja. Ah, eu não gosto dessa. É sempre assim, é gosto e não gosto. Sim. Pois é. Então, ele está contando uma história que eu não sei que lado que eu ficaria nesse momento. Estreito, está todo mundo na fila, mas uma pessoa com mais necessidades decidiu que iria passar na frente dos outros. Mais necessidades, a pessoa estava... Sempre tem aquela pessoa mais necessitada que tem que ir pelo acostamento. E chegando lá na frente, ela encontrou alguém vestido de marrom. E ela foi multada. Então eu não sei se nesse momento eu aplaudo junto com o pessoal ou eu choro, né? Aham. É. Sim, é. Sim. 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 Não. E pode, sim. Teve misericórdia e compaixão de nós, sim. Sim. Agora veja. Por isso que julgar é complicado. Porque esta mulher podia estar com alguém sofrendo dentro do carro e precisava mesmo. Também, às vezes, é uma pessoa que, sim, não percebeu e continuou, sim. Então veja, o que é o juízo de realidade? É aquele que você tem não só argumentos, mas você tem o que é que está acontecendo de verdade. Por isso que é difícil. Sim. Pois é. Uhum. Sim. 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 É. Sim. Sim. Não podia. Sim. É. Veja, no caso, sim. Sim. Tá. Prioridade máxima. Sim. 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 Olha, está sendo falado. Sim. Não. Não consegue entrar com dinheiro. Eu, nesse momento, até que alguém me prove o contrário,
Eu acredito no sistema do SUS. O sistema do SUS é um sistema muito organizado. Agora veja, ele tem algumas vantagens. Ele é B. O sangue B consegue ter muito mais gente do que se ele fosse um O. Por isso, pelo que eles estavam explicando, um B é entre 30 e 60 dias. Um O é entre 90 e não sei quanto. Então, agora veja, o primeiro recusou, em primeiro lugar. Se eles recusaram, é porque, ou, vamos dizer, a pessoa estava com alguma dificuldade, tinha algum problema. Isso, porque a coisa é essa. Eu, até que me provem o contrário, para a questão de doação no Brasil, a coisa segue um padrão mesmo. Agora, sim. Sim, 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 sim. Veja, pode ter alguma coisa? Pode, mas ele teria que ter comprado toda a equipe e outra, a família do que ia ser transplantado. É muita gente para você conseguir assim de uma hora para outra. Primeiro que você não sabe nem quem é. Não, então, mas é aí que está. Então, nesse sentido, veja, sim, mas veja, é porque o Faustão é rico, é porque... Não, é porque a comorbidade dele o colocou numa lista. Então, por isso, ele continua dizendo, como é que você pode dizer ao seu irmão, olha, deixa eu limpar o seu olho, se o que tem no olho do irmão é um cisco, mas no seu tem uma trave? Então, de novo, uma regrinha muito simples. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu não estou bem, como é que eu vou querer fazer com que o outro veja? Às vezes eu escuto um comentarista que ele diz assim, como é que eu vou dar conselho para alguém que está muito melhor do que eu? O que a pessoa vai dizer, meu filho, primeiro chega onde eu cheguei, depois venha me dar o conselho, porque afinal de contas, é aqui que está. Então, o que o Evangelho está dizendo para nós? Que então a gente agora vai ficar... Não existe neutralidade. O que está dizendo para nós é, nós temos que ser humanos. E ser humano é ser capaz de perceber que no humano há falhas, que no humano há defeitos, que no humano... Mas não é só no outro humano, é também neste humano. Por isso, não deem para os cachorros o que é sagrado. No tempo de Jesus, o cachorro era visto como um animalzinho terrível, não era um pet ainda. Porque afinal de contas são cachorros normais, não é? Como era até algum tempo atrás também no Brasil. Os cachorros eram animais que você cuidava. Cuidar sempre teve, mas não tinha não tinha terapia para cachorro. Não tinha hotel para o cachorro. Não tinha, o cachorro não ficava estressado e você tinha que ficar fazendo massagem nele ou dar floral de bar para ele. Não tinha. Isso, fazer aniversário do cachorro e chamar os outros cachorrinhos para virem cantar uau, 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 uau. Então, oi? Mas veja, não tinha. É um novo tempo que nós estamos vivendo. Agora, o único problema que eu vejo é quando a pessoa coloca o pet acima do humano. O pet é um animal. Por mais importante que ele seja, eu respeito. Por exemplo, as pessoas vêm e dizem, padre, olha, meu pet morreu. Eu sei que dói. Quem tem e perde o seu animalzinho, não é fácil. Quando o animalzinho está doente, não é fácil. Mas o animalzinho não pode estar acima do ser humano. Eu acho que é o Portas do Fundo que tem um esquete onde aquele rapaz fortão, ele está sentado com o cachorro
E a moça do porta do fundo chega e diz para ele: ah, coitado, acho que não está comendo bem. Ele fala: é verdade, não estou não. Ela falou: não, não é de você que estou falando, é do cachorrinho. Você já pagou o seguro-saúde dele desse mês? Você já fez não sei o que lá? E ele olhando assim, muito bem feito, porque está mostrando a inversão de valores. Então, cuidar dos animais é importante, porque ele vai dizer assim: quando você dá para o cachorro que é sagrado, ele virará contra você e atacará. Não jogue pérolas aos porcos, porque eles pisarão. O que é que está sendo dito? Uma coisa muito simples. Só dê aquilo que a pessoa aceita. Se a pessoa não aceita, não adianta também você dar. Ah, mas eu quero te ajudar. Eu não quero sua ajuda. Não, mas eu vou te ajudar. Eu não quero tua ajuda. É desrespeitar o outro. Quando você quer, e veja, não estou dizendo coisa ruim, é coisa boa, você está querendo oferecer uma coisa boa, mas se o outro não quer, respeite. Respeite. É isso que ele está dizendo para nós. Não atirar pérolas aos porcos, ou não dar o sagrado para o cachorro, não é aqui o animal em si, é o símbolo que esse animal está representando. O que ele está dizendo é exatamente isso. Se você não pode ajudar, não prejudique. Se você pode ajudar, veja o que é que a pessoa aceita de ajuda. O padre Léo, numa das últimas vezes que ele foi no Jô Soares, ele dizia de quando Jesus estava em algum lugar e alguém pedia alguma coisa para ele. Ele dizia: o cego chegou para ele e falou: ah, Jesus, tem piedade de mim. A primeira coisa que Jesus fala é: o que é que você está querendo? Ele disse: se fosse um de nós, já curaria os olhos do cego e tudo mais. Mas quem disse que o cego está querendo ser curado dos olhos? Isso somos nós que estamos deduzindo. De repente o cego queria um carro, pronto. Sim, veja, parece estranho, mas de verdade é isso. É aquela velhinha que está numa rua muito movimentada, ela olha para um lado, ela olha para o outro, você chega a pegar ela pela mão e atravessa. Quem disse que ela queria atravessar? De repente a felicidade dela era essa, ficar lá, olhava para um lado, olhava para o outro e tudo mais. Eu sei, parece piada, eu sei que parece. Eu sei fazer piada disso também. O camarada estava subindo a escadaria da igreja da Penha. São 400 e poucos degraus. No meio do caminho alguém estava rolando. Ele simplesmente saiu da frente e deixou a pessoa continuar rolando. Disseram: mas por que você não fez nada? Ele falou: vai que é promessa. Então veja, isso é para mostrar, gente, seja generoso, mas seja generoso naquilo que a pessoa está aceitando. Não force nem mesmo o bem. Você tem a oferecer, você oferece. O outro não quer, não quer. Ponto, acabou. Porque, vou usar a palavra de novo, é desrespeito. É desrespeitar o direito do outro de estar na miséria. Desrespeitar o direito do outro de continuar sofrendo. Desrespeitar o direito do outro. É a opção dele. E se não for a opção dele, ele vai aceitar a sua ajuda. Então veja, aqui não significa dizer: ah, você está sendo contra. Não estou. Muitas vezes, nós não estamos querendo aquele tipo de ajuda. Ou não estamos precisando daquele tipo de ajuda. Eu me recordo de uma carta de um presidente de um país muito pobre africano, que escreveu para a Europa, escreveu para a comunidade europeia dizendo: eu só tenho um pedido para fazer a vocês. Pelo bem do meu povo, pare de nos ajudar. Porque vocês estão nos destruindo. E aí ele conta o porquê. Ele diz: nós somos um país muito pobre. A única indústria, a única forma de indústria que nós tínhamos era a indústria têxtil. Nós plantávamos algodão e nós produzíamos as nossas roupas, e nisso pessoas trabalhavam no algodão, ganhavam o seu dinheirinho, pessoas fiavam, ganhavam o seu dinheirinho, pessoas produziam a roupa, ganhavam o seu dinheirinho, e vocês começaram a mandar roupa de marca de graça para a gente. Aparentemente é uma coisa muito boa. Poxa, você que não tinha nada, de repente recebe uma roupa de marca semi-nova, que a pessoa só não está usando mais porque mudou a estação ou mudou qualquer coisa. Só que ele disse, quando essas roupas começaram a chegar,
Eles, entre essa roupa de marca e a que a gente produzia, escolheram a de marca. Não comprando a nossa, tivemos que mandar o pessoal embora das fábricas. Não tendo mais as fábricas, tivemos que dispensar os que fiavam. Não tendo mais os que fiavam, para que plantar o algodão? Que significa dizer, quer nos ajudar? Pare de nos ajudar. Teria outras formas de ajudar. Só que nós teríamos que perguntar para ele, o que é que nesse momento ajuda o seu país? Sei lá, de repente ajudaria o país mandar máquinas para poder fazer a colheita do algodão? Mandar máquinas modernas para que a tecelagem se tornasse melhor. Dá para perceber que não é que você não deve ajudar, tem que ajudar naquilo que ajuda e não naquilo que prejudica. Isso para mim sempre, eu não sei nem que país, nem nada, porque isso já faz tanto tempo que eu li, mas isso ficou gravado lá dentro. Ficou gravado, porque muitas vezes nós fazemos isso. Minha visão é exatamente essa. Por exemplo, quando a gente vai doar a cesta básica, não pode ser pelo resto da vida. Tem que ser por um tempo. Enquanto a pessoa não está conseguindo por conta própria. Porque se a pessoa se acomodar naquilo, não adiantou nada, você já não está ajudando mais. E isso para mim é muito claro. Dizem que é porque eu tenho o coração peludo, porque não sei o que lá. Tá, pode dizer o que quiser. Mas eu tenho certeza, quando a pessoa está mesmo necessitada e você ajuda, a pessoa vai buscar algum meio para que ela não precise mais da ajuda. Aquelas pessoas que já estão há 10 anos e continuam ainda precisando da mesma ajuda, tem alguma coisa errada. A pessoa já se acostumou. Já se acostumou com a bolsa não sei o que lá, já se acostumou com não sei o que. Isso tem que ser emergencial, tem que existir sim. Mas tem que ser emergencial e tem que ser por um tempo. E enquanto está acontecendo aquilo, tem curso para a pessoa fazer, tem isso para não sei o que lá. Eu não sei se ainda tem, mas aqui na prefeitura de São Bernardo, por muito tempo, pegava-se aquelas pessoas que estavam no nada e treinavam elas para poder fazer jardins, para fazer não sei o que lá. Veja, isso é ajudar. Agora, enquanto a pessoa não tinha o seu emprego, enquanto a pessoa estava em formação, você dá a cesta básica, você dá a roupa, você dá o calçado, você dá tudo isso. Mas, para o resto da vida? A partir do versículo 7, entra a bondade de Deus. Eu acho muito bonito esse texto. Se vocês pegarem a partir do versículo 7, vocês vão ver que ele começa dizendo assim: peçam e vocês vão receber. Batam e a porta vai se abrir. Procurem e vocês acharão. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Mas eu não sei se vocês perceberam que, com exceção do primeiro, que é peçam, talvez você pode pedir de longe, mas para bater você vai ter que ir até a porta. Para poder achar, você tem que ir atrás para procurar. O que significa dizer, existe um componente que é também meu. Não é só do outro. Eu não posso ficar em casa esperando que alguém descubra que eu estou e para que não funciona desse jeito. Existe a minha parte, existe a parte de Deus. Como cristão, eu acredito que a parte de Deus já está sendo feita. Então, se a coisa não está boa, não é a parte de Deus que está faltando. É a nossa, é a minha parte. É aquela pessoa que descobre que não está bem e decide ficar rezando em casa, coisa muito boa, mas não vai em lugar nenhum para poder resolver o problema, coisa muito ruim. Reze bastante, mas vai lá, faz aquilo que é preciso. Ele que é um transplantado, se ele tivesse ficado em casa só rezando, acho que ele já não estava mais rezando nesse momento não. Já estava cantando lá em cima, mas veja, é assim que funciona. Agora, é só o transplante? Não.
Transplante pode ser rejeitado pelo corpo, ou tanta coisa pode acontecer. Então veja, 2 componentes. Por isso, peça, bata, procure, faça a sua parte, porque Deus está fazendo a dele. Por acaso algum de vocês dá uma pedra quando o filho pede um pão? Dá uma cobra quando ele pede um peixe? Versículo 11. Se vocês que são maus são capazes de dar coisas boas, quanto mais o Pai que está nos céus. São Lucas vai completar isso dizendo, o Pai que está nos céus só dá uma coisa. Alguém de vocês já sabe o que São Lucas diz? Então vão lá em São Lucas, no capítulo 11, do verso 9 ao 13. Lucas 11, do 9 ao 13. Veja o que é que Deus dá. E eu não vou dizer ainda não, vou esperar que vocês encontrem lá. Porque não é tudo que você pede que Deus vai dar, não. Peçam e Deus dará, e Ele diz o que é que Ele dá. Deve estar lá por volta do 13, deve ser o 13 mesmo. Encontraram? Lucas 11, provavelmente deve estar no versículo 13. O Espírito Santo. O que significa dizer, não adianta você pedir o anel de ouro, peça o Espírito Santo, e aí você, com o Espírito Santo, você vai lá e compra o seu anel de ouro, faz qualquer coisa do tipo. O Espírito Santo que a gente fala aqui é a grande força de Deus. Você precisa de uma força maior para sobreviver, para viver, para fazer, você precisa dessa força. O que significa dizer, não tente sozinho, é isso que ele está dizendo para nós. Mas não queira que Deus faça tudo sozinho também, porque afinal de contas, tem a parte dele e tem a sua. Volte lá para Mateus, porque a gente chegou na regra de ouro, finalmente, capítulo 7, versículo 12. Se tiverem que tatuar alguma coisa, tatue isso no braço. E olhem pelo menos uma vez por dia para a tatuagem. Capítulo 7, versículo 12, Mateus. Regra de ouro. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. E se eles não fizerem, azar o deles. Não é uma troca que você está fazendo. Aqui a gente não precisa nem ser cristão, vamos ser agora esotéricos. Os esotéricos costumam dizer assim, quando você põe o dinheiro para fluir, ele não diminui, ele aumenta. Quando você põe a energia para fluir, ela cresce. O cristianismo vai dizer, quando você está vivendo mesmo aquilo, você não está perdendo. Você está ganhando, e está ganhando muito. Imagina um dia em que a gente não precise ter medo dos outros. Gente, vai ser uma festa. Você poder sair à noite sem medo de para onde você vai ou para onde você vem. Você não precisar ficar se preocupando se teve que abrir ou fechar a porta 3 vezes, se teve que colocar o alarme, se teve que colocar não sei o que lá. Vai ser um paraíso. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer uma coisa. Do jeito que está, a gente não vai. Não vai não, porque está difícil. Então é isso. Há a regra de prata. Se você ainda não consegue de ouro, faça pelo menos a de prata. Alguém lembra qual é a de prata? Isso. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Essa é a de prata. Agora, a de ouro é, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Não consegue ainda de ouro? Vai para a prata pelo menos. Tá bom, é 2º lugar. Ainda tá bom, ainda dá para quebrar um galho. Eu quero ser amado, então eu devo amar. Eu não quero ser prejudicado, então eu não devo prejudicar. Veja,
Se torna simples. Se torna simples. Não sei se é fácil de viver, mas sei que é possível. E que muita gente já conseguiu e consegue. Talvez a gente não consiga o tempo inteiro, mas se a gente conseguir pelo menos uma vez, já está mais perto do que se não tivesse conseguido nunca. Isso é toda a lei e todo profeta. Faça ao outro aquilo que você gostaria. E aí ele vem nos apresentar, do versículo 13 ao versículo 14, então Mateus 7, do 13 ao 14, ele vai nos falar de uma coisa muito estranha, mas que é algo que é verdadeiro. Há sempre opções. Não existe, eu fiquei sem opções, isso não existe. Sempre há opções. Então por isso ele nos diz que tem sempre pelo menos 2 caminhos. Um é o chamado caminho da porta estreita. E o caminho da porta estreita significa dizer, eu tenho que pagar o preço daquilo que eu comprei, eu tenho que assumir os compromissos. Isso não é simples e a gente sabe que isso não é simples. Honrar compromissos, E tem a porta larga. Dá um jeito aqui, dá um jeito ali, finge, passa por cima. A porta estreita eu sei onde vai chegar. A porta larga eu também sei onde vai chegar. Então eu vou ler aqui, podem ver na Bíblia de vocês, versículo 13. Entrem pela porta estreita. Porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Repito, quando a gente chama de caminho estreito, significa dizer o caminho da responsabilidade. Por isso é estreito. O caminho do compromisso, por isso é estreito. O compromisso que leva a uma honestidade, a uma verdade, a tudo mais, é estreito sim. Talvez você não chegue tão longe, porque ser honesto, ser bom, ser justo, nem sempre vai te empurrar lá para frente, mas é um caminho seguro. Agora o outro caminho, o caminho largo, onde eu burlo o sistema, onde eu finjo, onde eu faço de conta, onde tudo mais, aparentemente eu estou deslanchando, indo lá para frente. Mas será que estou mesmo? Céu e inferno é algo que nós vamos criando. E aquilo que a gente vai criando, a gente vai se acostumando. Por isso que é tão difícil sair de um ou do outro. E talvez sair do inferno é mais difícil do que sair do céu. Porque eu não sei o que nós temos, mas parece que a gente se acostuma com a dor, com o sofrimento, e começa a achar que é assim mesmo. Vai se tornando indiferente. E por isso se torna difícil. Pode ver, quando a gente se acostuma com alguma coisa, é difícil mudar. Alguém que está acostumado a morar num lugar onde tem muita morte, ela já se acostumou. Por isso que a gente não deveria se acostumar com coisas que não são as justas, as boas e tudo mais. Agora, de novo, é um caminho estreito. Errar é muito fácil. Acertar não é tão fácil assim. Para errar não precisa fazer esforço não. Mas para acertar precisa. É aqui que está. Entre estudar para a prova e conseguir as respostas da prova, o que é mais fácil? Veja, você vai ter que ficar lá noites e noites e dias e não sei o que lá e que... Não. Contrata alguém que faça no seu lugar. Isso costumava acontecer, não acontece mais, mas antigamente, em alguns cursos, como por exemplo na Universidade de São Paulo, isso costumava acontecer. Sim.
concurso público. Era a visão do inferno aquilo lá. Sim, a gente sabe disso. Eu lembro lá no passado que dinheiro ainda valia alguma coisa, era em torno de 30 mil para a pessoa conseguir uma vaga. E naquele tempo 30 mil não era pouca coisa não, era muita coisa. Mas era assim que funcionava. Agora veja, eu não tenho condições de chegar até aquela porta. Mas eu burlo o sistema e eu sou levado até aquela porta. Eu sobrevivo mesmo naquela porta? Aqui que está. Por isso que o caminho estreito, mesmo que você não chegue até o final, mas ele é seguro. O caminho largo não é seguro. Eu sempre me recordo de uma frase que eu vi lá em 94. A gente estava saindo da escolinha e estava para assumir o nosso cargo de escrivão da polícia. E uma escrivã disse para a outra: quem não tem competência não se estabelece. Quando você é colocado no lugar onde não é seu, não adianta, você não vai ficar muito tempo ali. Quem não tem competência não se estabelece. E isso é em tudo, em tudo. Na vida econômica, na vida política, pode ver. A pessoa acabou de ganhar 1 milhão no Big Brother. Vocês já viram essas coisinhas que tem? Dos ganhadores de Big Brother, quantos estão mais pobres do que antes de ganhar 1 milhão? Jogador de futebol. Ganhador de loteria, sim. Agora, por quê? Porque era um dinheiro. Não tinha nada a ver com o dinheiro, não era dinheiro maldito nem bendito. Quem não tem competência, não se estabelece. Vamos usar então um termo do povo. Quem vai com muita sede ao pote, finda quebrando o pote. Eu sei que a gente não tem mais pote, mas o pote era um negócio, um jarro grande, feito de barro, que a pessoa tinha que ir lá com a canequinha e pegar água. E se você ia com muita sede, você findava quebrando. O que é que está sendo dito? Eu lembro de uma desses ganhadores do BBB. Ganhou 1 milhão. Primeira coisa que fez, comprou uma casa de 700 mil. Meu, você não vai conseguir manter essa casa. Porque mobiliar uma casa de 700 mil já foi os 300. E a energia elétrica que você vai gastar nessa casa não é de R$10 por mês, não. O que é que acontece depois de um certo tempo? Perdeu a casa. Aquela outra, acho que o nome dela é Cida, resolveu ajudar a família, então, e compra daqui, compra de lá, e compra de lá. Existe um filme muito bom, o 2 e o 3 não é tão legal, mas o 1 é muito bom. Até que a sorte nos separe. Gente, quem escreveu aquele, sabia o que estava fazendo. Ele é fitness, ele é professor de academia. E ela, eu não lembro com que ela trabalha, mas é uma pessoa bonita e tudo mais. E eles ganham 100 milhões. E ele diz, não vamos deixar que isso destrua a nossa vida. E aí o filme diz, 10 anos depois. E aí o professor de academia se tornou Rassum antes da bariátrica. E a moça se tornou a Vit. Vit não, como que é o nome dela? Daniele Vinitz, que já não tinha mais onde fazer botox, não sei mais o que, e ele tinha aquele monte de carro, até a hora que alguém disse, você está falido. E ele diz, não tem como eu ficar falido, eu ganhei 100 milhões, mas você está falido. E eu acho muito fantástico aquilo, acho que é por isso que marcou. Porque o cara diz, vamos ver por que você faliu. Disney. Você gastou dinheiro indo para Disney? Ele falou, sim, Disney, uma coisa importante. Ele falou, 10 vezes. Aspen. Não, a gente tem que conhecer. Então veja, a pessoa foi criando necessidades que não eram delas, foi acreditando que é infinito, a energia é infinita, você não é energia infinita. E é isso que o Evangelho está dizendo para nós. Por isso, a partir do momento que você descobre os 2 caminhos, ele vai dizer,
Tome cuidado com os falsos profetas. Hoje em dia, talvez a gente deveria dizer, tome cuidado com aqueles que estão usando o termo coaching sem ser. Com aqueles que estão tomando o termo de gurus sem serem. Porque quando o cara é um coach mesmo, ele vai te ajudar. Vai, lógico que vai. Agora hoje qualquer pessoa usa o nome de coach, tanto é que já tem coach de coach. É verdade, é. Se você é um coach que não está indo muito bem, você vai lá fazer um curso com o coach que vai só dar curso para os coaches. Não. Sim. O que é que estava acontecendo? Oh, Jesus, ele acabou de dizer que o Mário Sérgio Cortella está hoje lá no Aramaçã. Veja, ele provavelmente sabe o que está fazendo. Eu gosto de ouvi-lo, sim. Agora veja, quando é demais alguma coisa, acredito. Aquele jeitão dele, falando todo, não sei o quê. Mas veja, cuidado com os falsos profetas. Ele vai dizer por quê? Porque eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos selvagens. Olha que interessante. Quem vê cara, é aí que está. Lógico que se você quer vender o seu produto, você vai ter que ter uma aparência de bom vendedor de produto. Não adianta estar todo desgrenhado como eu estou. Não, aí tem que estar todo bonitinho, comprar uma peruca nova, colocar aquela coisa toda, pintar da mesma cor da barba, fazer aquilo tudo. Fica perfeito. Tem que ser um terno pelo menos dourinhos, não pode ser qualquer coisa. Garbo, você já foi muito alto, aí já tá muito alto. Daqui a pouco vai querer o quê? Vila Romana, aí vai subindo. Daqui a pouco vocês estão chegando na Zara, não sei mais aonde. Então veja, mas é aí que está. De verdade nós valorizamos isso. Valorizamos. Lógico que se você tem condições, pelo amor de Deus, tem um alfaiate próprio e manda ele fazer, que é melhor ainda. Mas a coisa que eu estou dizendo não é o problema da roupa que você está usando. É o produto que você está vendendo. É isso que ele está dizendo aqui. Se você é ovelha, maravilha, venda coisa de ovelha. Mas se você é lobo, venda coisa de lobo. Só que o que vai acontecer é, ele sabe que a pessoa não quer comprar coisa de lobo, então ele se veste de ovelha para poder te enganar. Vocês os conhecerão. Ixi, Deus me livre. Deem uma olhadinha, versículo 16, capítulo 7. Tem uma frase terrível aí, eu não ouso falar não. Veja o que está escrito lá, como é que a gente conhece? Vou esperar primeiro. Tudo bem, então aguarde. Como é que a gente vai conhecer? Por aquilo que eles fazem. Não é por aquilo que diz. Está falando muito bonito. Vamos olhar se corresponde? Imagine eu fazendo comercial de Interlace. Nem existe mais. Os novos talvez não sabem nem o que é isso. Mas Interlace é o estufo de boneca que a gente colocava antigamente. Uma pessoa obesa fazendo comercial de pílula para emagrecimento. Um cardiologista dizendo para você não fumar, mas você olha, aqui está todo amarelo, o bigode também está amarelo, e não tem muito jeito. Então veja, o que é que está dizendo aqui? É pelos frutos que você conhece uma árvore. Árvore boa dá bons frutos. Árvore ruim não dá bons frutos. Vamos dizer de um outro jeito. É possível enganar todo mundo por um certo tempo. É possível enganar algumas pessoas o tempo todo. Mas não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Isso é de um estadista norte-americano. Então veja, pode parecer, eu sei que nós estamos numa fase diferente, nós vivemos num mundo de aparência. Nós vivemos num mundo onde a aparência vale mais até do que a realidade. Eu lembro de uma
A gente usava isso lá nos anos 2000. A mãe está com a menininha no shopping, alguém diz, nossa, como a sua filha é bonita. Ela fala, não, você não viu ainda o book dela. O que significa dizer, não vale o que ela é, vale o que o Photoshop fez no book dela. Pelo amor de Deus. Então, aqui o que ele está dizendo para nós é exatamente isso. Vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Na Idade Média eles diziam, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com essa pessoa. 1 quilo de sal. O sal hoje é uma coisa banal, na época não era não. Já foi até pagamento. No tempo dos romanos, você ganhava o quê? Um salário? Veja, era pago com sal. Assim como nos anos 1500, 1600, as especiarias valiam como ouro. Pelo amor de Deus. Essa aqui que gruda na pimenta do reino. Isso era uma coisa que era, pelo amor de Deus, era o curry da época. Então veja, é esse tipo de coisa. Então, de alguma forma, comer 1 quilo de sal com uma pessoa tem um sentido muito simples. Você não come 1 quilo de sal no mesmo dia. Entende o que ele está dizendo? Para você comer 1 quilo de sal com alguém, significa dizer que você vai ter que passar algum tempo com esse alguém. É que os antigos não usam as palavras que a gente usa. Em vez de dizer, passe um tempo com alguém, não, coma 1 quilo de sal com a pessoa. E aí você vai saber se é a pessoa ou não. Os norte-americanos, o pessoal anglo-saxão, costumam dizer, vista o sapato da outra pessoa. Porque aí você vai saber onde é que o sapato aperta. Enquanto o sapato está no pé do outro, a gente acha que está tudo perfeito. Ou como dizia o Esopo, morda primeiro a uva que está no jardim do outro, para poder saber se por acaso ela é melhor mesmo do que a sua. Porque sempre a uva do jardim do outro parece ser muito melhor que a sua. Semana que vem a gente pode retornar? Então a gente não retorna, é dia 7, né? Vamos tirar de folga então, a gente volta dia 14. Pode ser assim? 14, eita! Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.